Então vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria de ler João, capítulo 1, versículos 45 ao 51. O tema da mensagem de hoje é tratando as emoções. Como você deixa que as emoções tratem a sua vida, como as emoções mexem com você, as emoções têm te controlado, e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Então, abra na sua Bíblia, anote aí no seu caderninho, João capítulo 1, dos versículos 45 ao 51. E diz assim a palavra de Deus: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus por isso. As nossas emoções muitas vezes controlam a nossa vida. As emoções tomam conta de nós. Quando você está feliz, as emoções de felicidade tomam conta de você. Tudo que acontece ao seu redor é motivo de sorriso, é motivo de alegria. E também quando nós estamos tristes, tudo é motivo para nos deixarmos cada vez mais cabisbaixo, cada vez mais tristes. Então quando nós passamos algum tipo de emoção, essas emoções muitas vezes controlam, determinam o nosso próximo passo. Por isso, quando estamos empolgados, nós acabamos muitas vezes precipitando as nossas decisões. Ou quando, por exemplo, estamos aborrecidos, falamos coisas que não diríamos se estivéssemos calmos. E com certeza você concorda com isso. Quando você está feliz, quando você está empolgado, você muitas vezes toma decisões que, se você estivesse mais calmo, mais tranquilo, você não tomaria. Está muito feliz, você vai lá e toma uma decisão e você pensa depois: puxa, poderia ter esperado um pouco mais, poderia ter segurado um pouco mais. Ou quando algo te deixa nervoso, você acaba falando coisas que você não queria falar, mas aquele momento de raiva, de ira, faz você falar certas coisas que você não diria se você estivesse mais calmo. E se eu te fazer uma pergunta? E se conseguíssemos controlar as nossas emoções ao invés de sermos dominados por elas? O que você me diria? Cientistas têm criado remédios para controlar as emoções e terapeutas procuram tratar as causas do sofrimento humano. Então, pessoas têm tentado criar remédios para neutralizar, controlar as emoções, e terapeutas procuram tratar com as causas do sofrimento humano. Eu li sobre isso recentemente num livro do Augusto Cury, onde ele fala a respeito de tratando as suas emoções, o livro Tratando a Emoção para Ser Feliz. E aqui no texto que nós lemos, de João capítulo 1, versículos 45 ao 51, Filipe havia sido chamado por Jesus e passou então a seguir o Mestre, mais especificamente no versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Então, Filipe começou a seguir o Mestre. Por isso ele estava com certeza muito feliz, muito contente.
E de imediato Felipe chamou o seu amigo Natanael para seguir a Cristo também. Mas a reação de Natanael não foi uma reação muito positiva, se você observar o versículo 46. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Enquanto Felipe estava muito alegre com o chamado, Natanael se mostrou uma pessoa um tanto amarga, um tanto arrogante, um tanto infeliz. E quando Jesus foi conversar com Natanael, seu temperamento mudou e ele ficou muito alegre. No versículo 49, então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ali já podemos ver uma diferença na emoção, uma diferença ali na resposta, na reação de Natanael. E Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de forma para alegrá-lo. Do mesmo Jesus quer fazer com cada um de nós. Jesus, ele quer nos tratar da mesma forma. E eu acho sensacional o jeito como Jesus conduziu ali a conversa com Natanael. Porque Natanael, ele chega muito arrogante com Jesus. Ele fala: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Não, desculpe, é Jesus falando isso para Natanael. E Natanael chega com um certo grau de arrogância. Como assim? De onde você me conhece? Como você sabe isso de mim? Por que você está falando isso? Então, Natanael, ele chega meio assim. E do mesmo modo que Jesus tratou com ele ali, tratou com Natanael, Jesus quer tratar com cada um de nós. Todas as pessoas têm emoções. A diferença está em como nós as demonstramos. Podemos definir em 4 tipos de pessoas o quanto ao demonstrar as emoções. Existem pessoas neutras, pessoas que não demonstram as suas emoções. Elas tentam negar sempre os seus sentimentos ou parecer pessoas insensíveis. De outro modo, existem as pessoas positivas que demonstram mais as boas emoções. Procuram tratar todas pessoas de forma agradável. Existem também as pessoas negativas, pessoas que demonstram emoções ruins. São ásperas, são rudes com as outras pessoas, mesmo se essas outras pessoas não tiverem culpa. E também existem as pessoas emotivas, pessoas que demonstram qualquer emoção, podem ser descontroladas ou apenas naturais diante da situação. Então existem as pessoas neutras, pessoas que não demonstram muito as suas emoções, pessoas positivas que demonstram mais as boas ações, pessoas negativas que demonstram mais as emoções ruins e pessoas emotivas que demonstram qualquer tipo de emoção descontrolada ou apenas naturais diante de qualquer situação, diante de qualquer pessoa. E a pergunta que fica aqui: como tratar as nossas emoções? Vamos refletir sobre o que Jesus fez e como Jesus tratou as emoções de Natanael, para aprendermos como melhorar o nosso temperamento diante das circunstâncias. Então, no verso 46 a 48, acontece o seguinte: perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então, emoções negativas precisam ser reconhecidas e tratadas. Às vezes sentimos algo ruim e isso é inevitável. É inevitável passarmos por situações ruins. É inevitável passarmos por sentimentos ruins. O que não podemos é nos ressentir, ficar sentindo aquilo novamente, porque o amor de Deus não se ressente do mal. O que acontece quando a pessoa fica ressentida é isso que vira ali dentro do coração uma raiz de amargura. Natanael estava profundamente amargurado e Jesus o fez reconhecer isso ao dizer para ele que o havia visto embaixo de uma figueira, antes mesmo de Felipe falar com ele e o chamar. Provavelmente ali Natanael já estivesse triste e foi descansar, foi pensar um pouco na vida embaixo de uma árvore, como as pessoas tinham costume naquele tempo. Mas o diferencial foi o fato de que Jesus viu Natanael.
quando este pensava que ninguém sabia o que ele estava sentindo, quando este pensava que ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. Então, Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael, fazendo reconhecer as seguintes coisas. Primeiro, o preconceito. No verso 46, nós vemos que Natanael pergunta: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Então, quando Natanael perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, ele estava se baseando em algum tipo de preconceito, algo já formado a respeito de uma região desprezada naquele tempo, de uma região não tão bem falada. Ele precisou reconhecer que sua fala se baseava tão somente em um preconceito. Sabia muito do que o povo falava, sabia muito das coisas que aconteciam, mas não se lembrou do que as Escrituras diziam, que o Messias seria chamado de Nazareno. Então, se você sofre preconceitos ou é uma pessoa preconceituosa, saiba que isso te impede de ser feliz. Isso te impede de conhecer coisas novas, isso te impede de conhecer lugares, pessoas. Então deixe o que as pessoas dizem e fiquem com o que Deus fala a seu respeito. Pois o que Deus fala não é preconceito, e sim o verdadeiro conceito da verdade revelada. Reconheça então os seus preconceitos e se livre dele para ser feliz. Outra coisa que nós podemos ver que Jesus tratou com Natanael foi a sua baixa autoestima. No verso 47, Jesus diz: ao ver Natanael se aproximando, ele diz: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Quando Jesus descreveu Natanael dessa forma, como um verdadeiro israelita, ele estava levantando a autoestima dele. Com certeza deveria estar bem baixa. Por isso Natanael precisou reconhecer que a sua própria concepção de si mesmo o impedia de ser feliz. Quando caímos diante dos preconceitos do mundo, que estipulam padrões de beleza, por exemplo, somos levados a uma baixa autoestima que pode ser altamente prejudicial para cada um de nós, que pode ser muito prejudicial para a nossa vida. Então precisamos reconhecer esta baixa autoestima para nos levantar e sentirmos que somos capazes de vencer os nossos problemas e as nossas dificuldades. Muitas pessoas se sentem incapazes, se sentem sem propósito, se sentem sem vontade, se sentem desanimadas, sentem que não tem ali muito sentido. Mas hoje eu digo para você, Deus te criou para um propósito lindo, Deus te criou para uma obra linda. Seja forte, corajoso, não se desanime, não se apavore, pois o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde você andar. Então, mesmo que você tenha se sentido triste, tenha se sentido cabisbaixo, não deixe que isso mude a realidade de quem você é. Não deixe que isso mude quem você é para Jesus. Levante a cabeça, reconheça a sua dependência em Deus e vá para frente. Reconheça a sua baixa autoestima e descubra aquilo que você é capaz de fazer. Ele também teve que ali reconhecer as suas decepções. No verso 48, perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. A meditação de Natanael debaixo daquela figueira permanecerá um mistério quanto ao motivo de Natanael estar ali. Mas possivelmente tenha passado por decepções durante aquele período. Possivelmente aconteceu alguma coisa na vida de Natanael que ele foi ali pensar, foi ali sentar debaixo de uma árvore. Sabe quando acontece algo conosco e a única coisa que nós queremos fazer é ficarmos no nosso canto, pensando, refletindo sobre aquilo que aconteceu. E eu acredito que essa tenha sido a vida ali de Natanael. Ele falou: poxa, aconteceu isso na minha vida, eu vou ali pensar um pouco, eu vou sentar ali. Algo tinha acontecido com Natanael que tinha deixado ele decepcionado. No livro de um outro livro que eu li, no livro
A evangelização na igreja primitiva conta que a situação econômica, política e social daquele tempo era muito crítica, o que gerava muitas decepções nas pessoas. Eu não estou afirmando que isso era o que estava acontecendo na vida de Natanael, mas pode ser um dos motivos. A situação econômica, política e social naquele tempo era muito crítica, o que gerava muito tipo de conflito, muitas decepções na vida das pessoas. E as decepções que passamos na vida tendem a nos paralisar. Quando acontece algo conosco, por exemplo, algo muito comum que acontece é quando perdemos alguém muito próximo a nós, quando algum familiar morre, quando alguém que nós amamos muito morre, aquilo tende a nos paralisar, aquilo tende a nos deixar parados. Amanhã, no programa de quinta-feira, nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu preparei essa mensagem e uma das coisas que eu falei é justamente isso. As decepções, os medos nos fazem paralisar, nos geram paralisia. Aquela mulher sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. E aquela mulher teve fé, teve coragem. E por que eu estou falando que muitas vezes as decepções nos geram paralisia? Porque as pessoas, ou quando sofrem algum tipo de decepção, ou quando estão sofrendo, por exemplo, algum tipo de doença, as pessoas não conseguem demonstrar ali uma fé, não conseguem demonstrar uma esperança. Elas simplesmente ficam paralisadas em suas decepções, em suas vidas, esperando o tempo passar. Às vezes achamos que a história sempre vai se repetir do mesmo jeito, mas não é assim. Podemos nos abrir para as novas possibilidades, confiando sempre em Deus e não no homem. Não podemos deixar que no presente as decepções do passado nos impeçam de ser felizes no futuro. Meu irmão, se tem algo acontecendo na sua vida, deixe isso para trás, levante a cabeça, seja forte, seja corajoso, reconheça as suas decepções, reconheça aquilo que aconteceu na sua vida, reconheça as suas impossibilidades diante de Deus, reconheça aquilo que aconteceu na sua vida diante de Deus, deixe isso para trás, mas não deixe de ser feliz, não deixe que as decepções ditem o rumo da sua vida. O reconhecimento de um terreno ou assunto é indispensável antes de entrar neles. Por isso, antes de tudo, precisamos reconhecer as nossas emoções, precisamos reconhecer as situações negativas que ocorrem na nossa vida. No caso de emoções negativas que nos atrapalham muito, precisamos reconhecer quando elas são frutos de preconceito, quando elas são frutos de baixa autoestima ou de decepções, para que essas decepções, preconceitos, baixa autoestima controlem estes maus sentimentos. Aprenda a reconhecer as suas emoções negativas e comece a cultivar emoções positivas. Nos 3 últimos versos de 1 João capítulo 1, diz assim: Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa, Natanael. E então acrescentou: Digo-lhes essa verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu irmão, as boas emoções devem ser cultivadas como parte do fruto do Espírito. A vida cristã descrita na igreja primitiva era de sentimentos agradáveis, mesmo diante das perseguições que aqueles homens sofriam, mesmo diante das perseguições que eles enfrentavam. Jesus se revelou uma pessoa contagiante e semeou bons sentimentos ali na vida de Natanael. Uma simples conversa com Jesus mudou todo ali o panorama de Natanael. Por isso, ele conseguiu melhorar o seu temperamento de forma tão repentina. A forma que você aborda as pessoas, a forma que você trata as pessoas, muda tudo.
Quando você é confrontado e você gera ali numa pessoa uma situação, você constrange a pessoa em amor, aquilo muda tudo. É muito difícil nós fazermos isso. Mas, por exemplo, alguém vem te confrontar e você quer rebater a mesma moeda, mas você trata de maneira branda, você trata ali de uma maneira sábia, com sabedoria, aquilo muda toda a situação. E a pessoa consegue mudar o seu temperamento de forma repentina pelo modo que você trata, pelo modo como você conversa com a pessoa. Jesus, ele era uma pessoa acostumada a lidar com o mau temperamento de pessoas como, por exemplo, Pedro. Pedro era uma pessoa muito inconstante. E desse modo, é a nossa vida antes e depois de conhecer a Cristo. Somos transformados em uma nova criatura. E para cultivar essas boas ações, nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. O verso 49, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando Natanael exclamou reconhecendo quem era Jesus, nem parecia o mesmo homem do começo daquele texto, onde Felipe estava chamando ele, que não tinha mais esperança. Agora ele se mostra um homem convicto, um homem alegre. E a primeira coisa que precisamos para controlar as nossas emoções é de alguém que nos controle e nos ensine a ser feliz. E essa pessoa só pode ser Deus. Somente Deus pode fazer isso. Então devemos reconhecer que Jesus é o Senhor. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, recebemos a salvação das nossas vidas. Quem crê em Jesus se torna um filho de Deus e o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Não existe emoção mais linda do que receber a Jesus como Senhor e Salvador. Cultive a melhor das emoções recebendo Jesus como Senhor da sua vida. No verso 50, Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Natanael, você verá coisas maiores do que essa. Jesus aceitou Natanael como estava, demonstrando amor por sua vida. Foi isso que impressionou Natanael naquela situação, pois as pessoas o tratavam pelo que ele possuía, pelo que ele fazia, ou mesmo pelo que ele era, e mesmo assim não o aceitavam. A rejeição é um dos motivos de trauma em muitas pessoas. O que precisamos para sermos felizes é de aceitação. Deus nos recebe como estamos e nos restaura para sermos a sua imagem e semelhança. Somos, por exemplo, como o vaso quebrado nas mãos do oleiro. Se há alguma imperfeição ali no vaso, o oleiro ele quebra de novo, ele começa. E assim somos com Jesus. Somos como um vaso quebrado nas mãos do oleiro que nos molda novamente. Cultive boas emoções, sabendo que Deus te aceita do modo que você é, do modo que você está. Venha como você está. E acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sonhos. Jesus falou com Natanael sobre a sua segunda vinda em glória. Com estas palavras, o Mestre estava ensinando a sonhar com o futuro e ter a esperança em Deus. Jesus sabia fazer isso da melhor maneira possível, quando falou do paraíso com o ladrão na cruz. Natanael continuou seguindo a Jesus e o viu depois de ressuscitado. Eu e você precisamos de sonhos para ser felizes. Os sonhos nos trazem expectativa para viver o futuro. Já pensou viver uma vida sem... o que você quer para a sua vida? O que você espera amanhã? Não sei. Qual a sua expectativa? A pessoa não tem uma expectativa. Então a esperança é o que nos motiva para continuar. Uma pessoa sem sonhos se sente infeliz, se sente desanimada. Meu irmão, não desista dos seus sonhos, pois Deus, Ele não desiste de você. Cultive boas emoções através de sonhos para o seu futuro. Continue sonhando. As boas emoções precisam ser cultivadas como um jardim bem cuidado. Se não semearmos bons sentimentos, não colheremos resultados positivos para a nossa vida. Mesmo que passar por dificuldades, espere em Deus, espere no Senhor, que trará o resultado do que você tem semeado. Cultive
emoções positivas. Trate as suas emoções. O equilíbrio das emoções certamente é uma característica de maturidade cristã que eu e você precisamos buscar. Para isso, então, é necessário reconhecer as emoções negativas, como, por exemplo, o preconceito, a baixa autoestima, as decepções, para saber lidar com cada uma delas. Devemos também aprender a cultivar as emoções positivas para melhorar o nosso temperamento. Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael. Ele deu uma esperança para se tornar uma pessoa influenciada por bons sentimentos, ao invés de se deixar levar pelas coisas ruins ao seu redor. Assim como Natanael estava embaixo de uma figueira e Jesus viu, saiba que Jesus, da mesma forma, está vendo você e quer hoje tratar com você e tratar com as suas emoções. Meu irmão, diante de tudo isso que eu falei, diante de toda essa abordagem, de como nós aprendemos a tratarmos as nossas emoções, Jesus, ele sabe como você está, Jesus está vendo você e ele quer tratar com as suas emoções. Que nessa manhã você deixe Jesus tratar com a sua vida. Separe um momento, peça a Deus, deixe que Jesus trate as suas emoções, deixe que Jesus cuide da sua vida. E assim como foi com a vida de Natanael, que uma simples conversa com Jesus mudou todo ali o panorama de Natanael, permita que Deus faça o mesmo na sua vida. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos vê, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Deus, cuida de cada um de nós, trate as nossas emoções, cuide dos nossos sentimentos, da nossa mente, assim como foi com a vida de Natanael, que com uma simples conversa o Senhor tratou toda a vida dele, tratou e mudou todo o panorama de vida dele. Que assim possa ser com a nossa vida também. Nós queremos que o Senhor seja o Deus das nossas vidas. Trate a nossa vida com amor, com fé, com esperança, com carinho, porque nós precisamos de Ti. Deixe o Senhor tratar as suas emoções. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.